Mas afinal, o que é a clarividência? Na verdade, ela é um fenômeno visual que mostra realidades além do mundo físico, além da matéria. Ou seja, você consegue visualizar as realidades extrafísicas multidimensionais. Mas lembre-se, esse fenômeno é de caráter visual e sempre contendo elementos que estão além da condição física, material ou humana. E outro detalhe importante, esse fenômeno sempre está relacionado ao momento presente, ao que está acontecendo agora. Esse fenômeno está entre os mais comuns e onde existem mais relatos. Nas famílias, sempre há casos de pessoas que viram vultos, ou parentes falecidos, ou mesmo seres desconhecidos. Mas é importante dizer que todas as pessoas são videntes ou clarividentes, ainda que do ponto de vista inconsciente. Mas essa capacidade ou essa faculdade está dentro de todos nós, independentemente da origem, do gênero, da raça, ou seja lá do que for. É um fenômeno de cunho universal. E esse fenômeno da clarividência está relacionado com um vórtice, um centro de energia chamado de frontochakra, ou chakra frontal. Esse centro energético se localiza na testa e é popularmente conhecido como terceiro olho. E o que eu vou te falar aqui nesse vídeo são técnicas e procedimentos para que você ative esse centro, ative esse terceiro olho e, portanto, possa ter a clarividência, ou a capacidade visual de poder se conectar com energia, dimensões e seres além da matéria. É importante dizer que esse fenômeno visual, essa clarividência, ela ocorre tanto do meio local quanto à distância. Então veja, você pode visualizar o que está acontecendo agora, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, ou mesmo você andando numa rua. Você pode visualizar o que existe além daquela matéria humana. Consegue visualizar consciências que estão invisíveis para os demais, ou espíritos, ou almas, ou seres encarnados, como você achar melhor. Nós chamamos de seres extrafísicos, e que você pode não só apenas se comunicar com eles, mas também se defender de possíveis ameaças, transtornos e inconvenientes que eles podem causar na nossa vida. Mas entenda que essa clarividência não está sujeita apenas ao momento ou local pelo qual você está. Existe a chamada clarividência viajoura, que talvez o nome mais correto ou mais assertivo seja visão remota, onde você consegue enxergar o que está acontecendo à distância. Então, se você está no seu trabalho, de repente você consegue enxergar na sua casa, se tem o que está acontecendo lá, se tem alguém invadindo, se tem alguém entrando, enfim. A sua capacidade visual, ela não depende apenas do tempo e do espaço. Ela pode atuar de um modo muito mais ostensivo. Então ela pode viajar, literalmente falando, para outros locais que você conhece ou ambientes desconhecidos, sejam eles físicos ou em outras dimensões extrafísicas. Tudo isso você pode perceber e também desenvolver. Mas antes de falar as técnicas, você precisa saber algumas coisas importantes. Primeiro, essa clarividência, ela pode ser literalmente algo que você está vendo como se fosse físico e você não sabe até distinguir se é físico, se é material ou não, se é um fenômeno de outra dimensão. Isso pode acontecer, mas a clarividência não é apenas isso. Ela pode ser, por exemplo, mental, como se houvesse ou como se abrisse uma tela mental dentro da sua cabeça e ali surgem imagens, visões e contextos pelos quais você pode entender que está se passando com você. Mas é um procedimento completamente diferente do que você está acostumado do ponto de vista visual. Existe também a clarividência parcial, onde, por exemplo, você vê apenas vultos ou silhuetas, contornos, muitas vezes humanoide ou não, de presenças que estão ali no seu ambiente. Sem contar que a clarividência pode ser rica em detalhes ou nem tanto. Existem ainda as chamadas clarividências energéticas, onde você percebe fluxos de energia fluindo pelos ambientes, energias saindo de você e indo para um ponto específico,
ou você nota a energia se acumulando, se dissipando, navegando em ondas, enfim. Você enxerga não as consciências ou ambientes, mas as energias fluindo em determinado local. E existem também as chamadas clarividências transicionais, ou seja, elas acontecem no momento que você está dormindo, quando você está super relaxado, são as chamadas clarividências hipnagógicas, e também as chamadas clarividências hipnopômpicas, quando você está retornando do seu sono. Mas isso é apenas uma teoria para você entender que a clarividência tem mais predisposição de acontecer quando você está como? Parado, relaxado, tranquilo e atento ao que está se passando no seu ambiente. Portanto, se você está assistindo algo, ouvindo música, conversando ou tendo uma atividade mais absorvedora, tanto do ponto de vista mental quanto emocional, você acaba se fechando para o que está acontecendo fora de si mesmo e, portanto, dificultando qualquer tipo de expansão de clarividência, especialmente aqui, no caso, as espontâneas. Mas você pode dominar isso. Alexandre, eu não nasci com isso, eu não tenho esse dom, isso não faz parte de mim. Calma, essa é uma faculdade, um fenômeno que você pode treinar, que você pode desenvolver. E uma boa notícia é que está entre os fenômenos que têm um desenvolvimento até um pouco mais rápido, mais acelerado. Não precisa de décadas ou muito tempo para desenvolver. De uma forma até rápida, você consegue ter os primeiros resultados e perceber, literalmente ou visualmente, o que acontece no seu meio e especialmente nas outras dimensões que te cercam. É importante que você saiba o seguinte: a clarividência, ela é uma propriedade do nosso corpo sutil, aquele corpo translúcido que sai de nós, seja numa experiência de quase morte ou EQM, ou seja em experiências fora do corpo, sejam espontâneas ou induzidas. Aquele corpo chamado de corpo astral, perispírito ou corpo espiritual, como alguns chamam, essas capacidades visuais vêm dela, desse corpo diferenciado. Portanto, quando você está desencaixado, relaxado ou menos presente no corpo físico, se torna mais fácil você ter algum tipo de percepção por ele. Olha só que coisa interessante. Tudo que acontece fora do seu corpo é clarividência. Se você já teve uma única experiência de quase morte ou uma experiência fora do corpo, tudo que você viu ali não foi com seu globo ocular. Você estava fora do seu cérebro, fora do seu corpo físico. E toda impressão visual nesse estado é uma clarividência. E muitas pessoas relatam, por exemplo, especialmente quando estão treinando, como os exercícios que eu vou passar para vocês, que quando ela está relaxada, por exemplo, ela não sabe se ela está de olho aberto ou de olho fechado. Ela começa a enxergar o ambiente, mas ela fala, peraí, eu estou de olho fechado, mas estou enxergando o meu corpo exatamente como ele é. Aí que você percebe que a clarividência está começando a se desenvolver, está começando a desabrochar, ou você está despertando o seu terceiro olho. E isso é muito legal. Existem outras ocorrências, por exemplo, quando você está, às vezes, desatento no seu dia a dia e, de repente, faíscas ou fagulhas de luz começam a reverberar, começam a ativar na sua frente. E você fala, peraí, uma chuva luminosa, o que é isso? É justamente um outro aspecto que mostra que a clarividência está despertando, está ativando o terceiro olho, está ficando cada vez mais ativo e predisposto para que você domine essas capacidades de visuais que estão além do que a maioria da humanidade conhece. Ou seja, você está dando um passo para ficar além da mediocridade comum. Agora você pode estar se perguntando, mas como é que eu faço para saber se aquilo que eu estou tendo é realmente uma clarividência ou é algo imaginativo, fantasioso da minha cabeça? E é uma pergunta importante de ser feita. Tem alguns pontos que você precisa observar. Por exemplo, quando é uma clarividência real, existe um certo impacto energético e também emocional. Então, se você está deitado na sua cama e vê visualmente uma presença extrafísica ali, quer dizer, um ser falecido no seu ambiente, aquilo te dá um impacto, não é apenas uma visão passiva ou aleatória. Aquilo mexe com você. E não estou falando que você vai ter medo, não é isso.
mas há uma carga energética que acompanha o lado visual. E isso é um fato, um dado muito importante a ser observado. Outro ponto, quando é de fato uma clarividência, tanto faz você estar de olhos abertos ou fechados. Eu, por exemplo, quando tenho as minhas clarividências de olhos fechados, eu vejo em detalhes. E quando eu abro os olhos, eu percebo exatamente o mesmo. Não existe uma descontinuidade do tipo abri o olho, eu perdi, deixei de ver. Não, eu continuo vendo exatamente a mesma coisa. Então, olhos abertos ou fechados são irrelevantes, porque a clarividência transcendeu a visão do globo ocular, transcendeu a parte física. E uma outra questão aqui. Nas clarividências, você pode, inclusive, mexer ou, entre aspas, brincar com a parte visual. Ou seja, você consegue, por exemplo, ter a visão em zoom. Sabe quando você vai ampliando uma foto ou olhando no microscópio? Pois é, a clarividência tem essas propriedades. E você consegue, então, mesmo à distância, observar cada vez mais atentamente. E você pode se perguntar, mas espera aí, e para quem usa óculos? Isso também é irrelevante. Mesmo quem tem algum tipo de grau ou usa um tipo de lente de contato, isso não interfere em nada. Com ou sem óculos, você vê exatamente igual. Porque, volto a dizer, a clarividência é um fenômeno que está além da matéria. E antes que você diga, mas por que as pessoas não têm muita clarividência? Um dos pontos que mais emperra são as questões emocionais, inclusive o processo de medo. Sempre se associa a clarividência a algo sobrenatural, ou algo maligno, ou algo muito grave, perigoso. Não, clarividência não é perigosa, mas ela te dá o quê? Ela te dá a exata realidade do que está acontecendo com você. Então é preciso saber digerir tudo o que você está vendo e percebendo. Vai te causar mal? Não. Você pode até ser sugestionável, impressionável, mas isso não vai tornar sua realidade pior. Na verdade, você vai ter mais lucidez sobre o que acontece com você e com a sua realidade. E eu abro aqui um parênteses que vai ser rápido para dizer o seguinte. Nós temos uma mentoria aqui chamada Superando Pontos Fracos, onde falamos das principais emoções e imaturidades em relação do ponto de vista emocional que podem te atrapalhar, inclusive o medo. Então, se você quiser, você pode fazer sua inscrição e já ver esse módulo que está finalizado. E aí você vai poder entender o que capacita você, o que incapacita a sua realização de forma mais ousada, corajosa, para empreender, tanto na vida amorosa, nos negócios, na parte financeira e também na sua vida como um todo. Então, voltando aqui ao nosso tema, a clarividência, ela pode ser ótima. Por quê? Porque você vai ter mais noção se a tua casa, se a tua família tem energias mais agradáveis ou tem consciências mais negativas ali, e a partir disso você pode atuar para fazer a limpeza, para se defender, para trazer mais energias positivas para si mesmo e para aqueles pelos quais você ama. Clarividência é lucidez, é enxergar de forma mais ampla aquilo que estava antes imperceptível, mas que não é porque você não vê, que não atua e que não atrapalha a tua existência. Mas então, como desenvolver essas faculdades visuais? Como ativar o seu terceiro olho? Como ter fenômenos de clarividência? Se você é o tipo de pessoa que não tem nada, não vê vulto, não vê energia, não percebe nada, então é importante, primeiro, que você esteja relaxado. Fazer práticas de relaxamento ajudam muito, especialmente para que você esqueça um pouco o corpo físico e atue mais pelos seus outros corpos. E assim, com o passar do tempo, você vai descobrindo, entre aspas, qual é o seu interruptor, ou qual é o comando mental que você precisa dar para ativar, muitas vezes de forma rápida ou até instantânea, certo tipo de clarividência quando você achar que for conveniente para você. Então, para desenvolver a clarividência, eu vou te passar alguns procedimentos, princípios e técnicas para que você possa ter um aproveitamento ainda maior. Então, você primeiro, fique em um local tranquilo. Pode ser um quarto na penumbra, pode ser até mesmo uma sala com a luz ligada, mas que você fique deitado ou sentado de modo relaxado. Se preferir, aplique técnicas de respiração profunda,
mas que você entre em um estado de acalmia, tanto físico quanto mental. Outro princípio muito importante para quem quer desenvolver é manter a imobilidade do seu corpo físico. Então fique com o corpo parado, especialmente quando você começar a ver algo. Sim, porque muitas pessoas perdem a capacidade da clarividência porque elas começam a enxergar algo e de repente viram a cabeça, se mexem tentando ampliar aquilo e de repente tudo se perde. A clarividência simplesmente se dissolve, evapora em pleno ar. Então, não se apavore, não se afobe. Começou a ver? Continue com o seu corpo totalmente imóvel. Outro ponto que ajuda muito: olhe para um ponto fixo no seu ambiente, mesmo que seja na penumbra. Fique focalizando e relaxe os seus olhos, relaxe tudo à sua volta. Mas esse ponto fixo pode ajudar bastante. Outro ponto é o ambiente na penumbra. Geralmente ele facilita a clarividência para quem está iniciando. Não que você não possa fazer, como eu disse, em ambientes mais claros, mas o ambiente que está ali com uma luminosidade muito fraca, ela ajuda, não apenas na parte visual, mas principalmente na questão psicológica de quem está começando a querer desbravar esse tipo de capacidade. Outra questão muito importante: no início é comum você ter percepções ou visualizações a partir do canto do seu olho. Sabe a chamada visão periférica? Muitas vezes começa por ali. Então, se você começar a ver algo nesse sentido também, não vire os seus olhos para o local, não vire a sua cabeça. Continue observando apenas a periferia, o cantinho do seu olho, e veja se essa visualização pode ou não se expandir cada vez mais. Mas lembrando, sem pressa, sem afobação e sem querer antecipar ou ganhar algum tipo de atalho nesse processo. Visão periférica no início é importantíssima e, em geral, pode começar a surgir por aí. Outro procedimento que ajuda muito para iniciar a técnica que eu vou contar aqui são os chamados trabalhos energéticos ou movimentação energética, especialmente a circulação e também o estado vibracional. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque tem um vídeo de um aulão que eu dou aqui para iniciantes para que você possa entender essas técnicas de um modo ainda, vamos dizer assim, mais superficial, mas que já te dá a condição de você treinar e experimentar na tua casa. Mesmo que você não entenda nada de energia ou nunca fez nenhuma dessas técnicas, não fique achando que sem elas você não vai ter êxito. Isso é besteira. Basta você ter alguns procedimentos simples, como, por exemplo, você ficar 5 minutos relaxando. Seja você observando seus músculos, seja respirando lentamente, mas fique ali 5 minutos relaxados. Depois, fique em média mais ou menos uns 3 minutos prestando apenas atenção na área onde se localiza o seu frontochakra. Veja, apenas prestando atenção. Não precisa colocar a mão, não precisa ficar massageando essa área, não. Apenas fique observando atentamente essa região por alguns minutos, porque isso já traz, até certo ponto, um nível de ativação que vai ajudar bastante nas técnicas a seguir. Eu vou te ensinar 2 técnicas para fazer a ativação do terceiro olho e poder ter uma clarividência. A primeira delas é chamada técnica do minicampo interpalmar. Nela, você vai ficar com as suas mãos uma de frente para a outra, exatamente como essa imagem mostra. E com a impulsão da sua vontade, você vai jogar as suas energias por ambas as mãos, como se você quisesse formar um campo energético justamente nesse meio, entre as palmas das mãos. Você pode até mesmo mexer lentamente as suas mãos, fazendo com que elas se aproximem e fazendo também com que elas fiquem mais distantes, mas nunca tocando uma mão na outra, para que a sua sensibilidade não seja afetada. E dessa forma, então, fazendo esse minicampo, você vai olhando para a sua mão, jogando energia e sentindo. Agora, é importante dizer que esse ambiente, se estiver na penumbra, ajuda muito. Agora, se você quiser ampliar cada vez mais a sua experiência, você pode colocar, depois das suas mãos,
um fundo mais branco ou mesmo um fundo escuro. Isso varia muito da pessoa, mas pode dar um upgrade, uma otimização na sua visualização. Eu posso dizer que não apenas já senti muita energia, que é uma técnica de efeito muito rápido, mas também já tive percepções visuais assim incríveis, de ver aquela extensão, sabe, aquela energia mais branca, até mesmo azulada, que se forma especialmente quando eu mexia as mãos lentamente. Eu via como se fosse ali, sabe, uma chama de uma vela se movimentando. Sim, é lindo, é impressionante e você pode fazer. Vale muito a pena. E eu vou te ensinar agora a técnica da persistência da imagem. Para ela, é recomendado que você adquira uma cartolina ou uma folha de papel A3 que seja um pouco maior e você coloque, por exemplo, no seu colo ou numa mesa na qual você vai praticar. Você vai colocar ambas as mãos, uma de frente para a outra, elas fechadas, apenas com um dedo indicador, assim como essa imagem que você está vendo agora. E dessa forma, você vai ficar relaxado e movimentando os seus dedos, se aproximando e se afastando, sempre observando a trilha de energia que pode se formar no meio desses dedos, no vão entre eles. Mas não que a energia vai surgir ali, mas que você vai começar a percebê-la, em contraste com a cartolina branca que está ali no fundo. Alexandre, não tenho cartolina branca, posso usar outra coisa? Sim, pode usar ali um pano, uma cortina, o que você quiser, mas que seja de um aspecto um pouco mais claro, para ajudar justamente em fazer esse contraste entre a clarividência que você vai ter das suas energias com aquele fundo que estará ali. Não existe um tempo limite no qual você vai ficar fazendo isso, mas se sugere que sejam pelo menos ali umas 15 repetições, quer dizer, 15 vezes que os seus dedos indicadores vão se afastar e se aproximar e você visualizando o que está acontecendo nesse local. Sempre lembrando de que você não vai mover a sua cabeça e também não vai ficar movendo muito os seus olhos. E quando você quiser encerrar o experimento, faça uma última vez diferente das demais, onde você vai se aproximar os dedos ainda mais lentamente e, principalmente, na hora de afastá-los, faça bem vagarosamente, levando aí de 10 a 20 segundos a que eles se afastem de forma total, observando atentamente aquele sutil rastro de luz que pode estar aparecendo ali. Mas veja, não fique focando apenas no rastro de luz. Fique aberto a qualquer outro tipo de impressão visual que possa acontecer, especialmente ali o campo energético que você tem ao redor das suas mãos ou no próprio ambiente que se apresente. Então, dessa forma, você vai aos poucos desenvolvendo essa clarividência. E o legal é que vai surgir episódios espontâneos, onde você vai ver energias suas, dos outros. Você pode, inclusive, ver o seu próprio amparador e, a partir daí, se comunicar com ele, trocar informações, energias e assim por diante. A tua vida vai ganhar mais clareza, vai ganhar mais lucidez. Tem pessoas que se modificaram profundamente ao observarem como a realidade de fato se apresenta. Então a clarividência pode ser uma ferramenta importantíssima para a tua evolução. Mas se você não quer mudar nada, não quer melhorar, não quer ter nenhum tipo de visão desagradável ou tem medo de ver as coisas como de fato elas são, esqueça a clarividência. Continue se enganando, continue se iludindo, continue com os olhos fechados para a realidade maior que habita acima de nós. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe com outras pessoas. E se quiser ajudar o canal ou entender as técnicas para que você saia do seu corpo de forma lúcida e consciente, seja membro aqui do canal, pois temos lives mensais onde te ensinamos com profundidade todos os detalhes para que você tenha uma vivência por si mesmo, tendo a sua própria experiência sem acreditar em nada, conforme o processo da clarividência também acontece. Então, eu fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores clarividências para você, até a próxima, valeu!